lá atrás. Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vinda. Você não, Michele. Ó, vamos fazer o seguinte, já que vocês já estão até com a Bíblia, não é crente mesmo, esse povo é crente. Pega a Bíblia assim, ó. Ergue a Bíblia para cima. Agora faz assim, ó. Faz assim. Sabe o que isso significa? Ela vai nortear a sua vida, ela que vai dar direção para a sua vida. É essa palavra que dá direção para a sua vida. Ela que abre caminho aonde não tem caminho. Aleluia, Deus é poderoso. Quando você estiver em dias difíceis, abre a palavra de Deus que tem uma profecia para você aqui dentro. E ela dá direção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para tudo aquilo que você precisa. É muito linda ela fechada, mas a hora que você abre ela, há poder, hein, nas palavras. Surte efeito nas palavras. Ei, sabe o que eu começo a lembrar agora? Eu vou dar um testemunho aqui. Quem aqui já ouviu o testemunho? Meu testemunho. Quem aqui ouviu? Agora baixa a mão. Quem não ouviu? Ah, tem... A Michele hoje está demais. Tem gente aqui que ainda não ouviu o testemunho. Você crê que Deus cura? Quem aqui crê que Deus é poderoso para curar? Ei, o Deus que cura está aqui nesta noite. Eu vou contar um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Eu não sei nem qual é a palavra que eu abro agora, Jesus. Tanta palavra aqui que está vindo aqui. Abra lá em Mateus 6,34. Glória a Jesus em todo tempo. Deus é fiel. Amém? E enquanto nós estivermos aqui com o microfone nas mãos, lembre sempre que você está na casa do seu Pai. Meu Deus! Você pode glorificar, você pode exaltar aquele que é digno. Se vocês tivessem a visão que eu estou tendo aqui de baixo, a coisa mais linda essa igreja. E vocês sabem por que vocês estão de rosa hoje? É um mês de prevenção das mulheres contra o câncer de mama. Isso aí é para lembrar que todas as mulheres precisam procurar um médico. Amém? Mas aqui tem o médico dos médicos nesta noite. Uhul! O Todo-Poderoso já está nessa casa. Coisa linda, meu Deus. A Ivana vai me ajudar a pregar. Glória a Deus, Ivana. Eu gosto assim. Mateus 6,34. Vamos ler o 33. Ixi, meu Deus. Vamos ler o 33. Está tão lindo. Ixi, eu já quero ler tudo agora. Não, vamos ler o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu ler de novo esse, está muito lindo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, eu profetizo que será acrescentado na sua vida. Ei, eu estou com o microfone nas mãos hoje, eu posso profetizar e você pode receber a profecia. Amém? Porque quem me chamou não foi homem, quem me chamou foi Deus. E eu estou com a palavra nas mãos para mudar a história de alguém hoje, porque Jesus tem me usado para isso. Então toma posse de cada palavra que sair daqui. Eu faço do jeito dele, na hora dele, da maneira que ele quer, e eu sei que ele já está transformando os corações. Primeiro é o reino, primeiro de tudo. E nessa noite eu quero te dizer, você buscou primeiro o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Vamos ler aqui, o 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Espírito Santo de Deus, Tu és tão poderoso e nós já sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Há uma leveza neste lugar. A Tua glória já está pairando aqui neste lugar. Nós sentimos a Tua presença desde o início do culto. Não, sentimos desde o amanhecer. Porque quando amanheceu, Deus, as Suas misericórdias se renovaram em nossas vidas mais uma vez. Deus, e amanhã, olha só, amanhã terá mais misericórdia para nós. Eu dou graças ao Senhor por isso. Que hoje, Pai, a Tua graça possa ser estabelecida nesta casa, nessa igreja, nesse lugar de oração. Neste momento nós viemos Te buscar, Te engrandecer, dar o louvor que é digno ao Senhor.
E tudo que acontecer aqui possa ser para a honra e glória do teu santo nome, porque tu és digno. Senhor, que cada palavra que sair de dentro de mim agora possa ser canalizada pelo poder do teu Espírito Santo. E que possa passar para a igreja de uma maneira sobrenatural. Eu acredito que o Senhor me trouxe aqui para fazer com que a fé das minhas irmãs, dos meus irmãos, seja completamente aumentada neste lugar. Por isso, faça a tua vontade. Como eu disse, Senhor Jesus, para começar a abertura desse culto, que o Senhor passe no meio dos corredores liberando bênção, liberando graça, liberando poder, liberando restauração. Porque eu não sei como cada uma entrou neste lugar, mas eu sei que há uma palavra que ela atinge os corações, ó Pai, e ela é individual para cada pessoa aqui nesta noite. O Senhor sabe exatamente como cada um entrou aqui. Por favor, Deus, não despeça, Senhor Jesus, esse povo sem a tua palavra. Porque quando o Senhor libera a palavra, as coisas são totalmente transformadas. Cada coisa vai para o seu devido lugar. Então tu tens liberdade em curar, em sarar, em libertar, em fazer a tua vontade sobre este lugar. Usa-me, Senhor Jesus. Aqui está o vaso. Ele é de barro, Senhor Jesus, às vezes quebra, mas ele é teu. O Senhor reconstrói novamente. E aqui estou para fazer o teu nome ser glorificado, o seu nome ser exaltado. E tua igreja está aqui, Senhor, para sentir a tua beleza. A tua igreja está aqui para sentir curada pelo Senhor. Que a noiva de Cristo possa estar preparado no dia que o Senhor vier para buscar a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, glorificando sempre ao nome do Senhor. Deus é muito fiel. Eu estou tão à vontade porque esse é um tema na qual eu orei ao Senhor. Mas quando eu estava orando ao Senhor para que Ele me usasse, eu não sabia o que viria na minha vida. Eu não sabia o que viria pela frente na minha vida, na minha história. E em 2014 para 2015 eu comecei a orar numa oração completamente diferente. Eu estou nessa igreja aqui desde os 16 anos. Eu não vou falar quantos anos eu tenho. Desde os 16 anos eu cheguei aqui bem novinha, bem pequenininha. Pequenininha ainda sou. Mas quando eu cheguei aqui neste lugar, o que me prendeu aqui neste lugar foi os louvores. Eu gostava muito de dançar, gosto até hoje. Se sentar perto de mim, no dia de culto de domingo, eu sento lá na galeria, porque eu gosto de pular, eu entrego tudo que eu tenho. E agora, ainda mais nesse tempo que se chama hoje, aí que eu entrego tudo mesmo, porque eu vivo um dia de cada vez. Sabe por que eu li assim, ó, não estejais ansiosos quanto o dia de amanhã? Que o dia de amanhã ele cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que isso quer dizer? Querido, ontem já passou, ele não volta mais. E o amanhã sempre será amanhã. Então, queridas, você só tem o hoje para viver, você precisa viver o dia de hoje intensamente. Nós estamos vivendo num tempo onde todo mundo está passando por problemas difíceis, muitos problemas na mente, depressão muito forte, crise de ansiedade, porque nós estamos vivendo um futuro, muitas vezes que ele ainda não chegou. E quando a Bíblia fala, não estejais ansiosos quanto o dia de amanhã, ela está falando assim, ó, se você fizer força para o dia de amanhã não nascer, ele vai nascer. Você não vai conseguir fazer com que o dia de amanhã não nasça. Então Deus está falando com alguém aqui nesta noite, viva um dia de cada vez. Sabe por quê? Porque o ontem passou. E sabe o amanhã? Ele já está no seu amanhã. Ele já está preparando algo poderoso para a sua vida. Ele já chegou lá, querido, não tem porquê essa ansiedade, ele cuida de um dia de cada vez. E quando ele fala assim, olha, basta cada dia o seu próprio mal, pode ser que se levante um dia mal. E eu cheguei aqui, voltando lá, eu cheguei aqui muito novinha, e quando eu cheguei neste lugar, o que me fez prender aqui neste lugar eram os louvores que eu amava. Eu me achegava mais próximo de Deus através daqueles louvores. E eu comecei a viver uma vida intensamente na presença de Deus. Qualquer pessoa que eu encontrava na rua ou no serviço, aonde eu estivesse, eu ficava falando de Jesus. As pessoas davam até risada de mim, mas aquilo que estava dentro de mim, eu queria passar para outras pessoas de qualquer jeito. Eu queria que entrasse dentro das pessoas aquilo que eu estava sentindo. As pessoas passavam assim, ó, tinha pessoas que elas cortavam volta de mim. Tinha alguns amigos
que eu comecei a vir para a igreja, eu queria que todos eles que saíam para dançar comigo viessem também. E eu ia lá na casa deles, chamar eles para vir. E tinha dia que eles conseguiam se esconder de mim, que eles não queriam vir. Nossa, lá vem a Aninha, não vai ter jeito. E eu fiquei louca por Jesus. E eu fiquei vivendo uma vida com Jesus maravilhosa. Mas passaram-se o tempo. Teve um período que eu me esfriei. Eu gelei, na verdade. Porque eu deixei com que o que as pessoas pensavam de mim entrasse dentro do meu ser. Porque muitas vezes as pessoas são usadas pelo inimigo para atacar você, para te colocar para baixo. Mas nós temos que entender que nós estamos numa luta diária. E nossa luta não é carnal, não é contra os nossos irmãos. A nossa luta é espiritual. O diabo, ele tenta todos os dias nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes ele usa pessoas, e às vezes pessoas que estão ali do seu lado. Pessoas que você talvez pensa, fala assim, ó, isso não poderia ter vindo dessa pessoa. Mas aí aquela chateação vem. E aquilo vai entrando dentro do seu ser de uma maneira que você começa a falar, ninguém mais presta. Eu não quero nada. Às vezes você começa a brigar até com Jesus e Ele é todo poderoso. Às vezes você coloca a culpa até em Jesus por causa de algo que aconteceu. Mas queridas, eu quero te dizer algo nesta noite. O que está fora não pode afetar o que está dentro de você. É verdade. A Bíblia vai falar que sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. E chegou um tempo na minha vida que eu fui me esfriando. E eu fui deixando isso de lado. E teve uma pessoa que ela lançou uma palavra sobre mim. E eu deixei essa palavra entrar. Mas lá para 2014, mais ou menos, Deus lembrou aquela pessoa que ela tinha lançado uma palavra de maldição. E isso estava parado no mundo espiritual, me bloqueou. Aquela loucura que era a Aninha de falar da presença de Deus para todo mundo, eu ficava quietinha. Sabe o que eu tinha vontade? De adorar ali dentro daquela salinha. Porque eu não queria ver pessoas, eu não queria ver ninguém. Eu só queria vir, ouvir e ir embora. Só que Deus, Ele tinha uma obra para fazer na minha história e Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Não era para eu falar nada disso aqui, mas eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Talvez você deixou alguém atingir o seu coração, mas Deus está aqui nessa noite para curar o seu coração, para curar o seu interior. E sabe o que acontece? Deus lembrou essa pessoa em 2014 e você precisa pedir perdão para a Aninha. Porque tem coisas que eu preciso fazer na vida dela e precisa ser liberado o perdão. Sabe por quê? Porque tudo que liga na terra é ligado. A palavra tem poder. Se não for para você abençoar, não fale. Engula, beba água, conta até 100. Ah, não deu até 100? Conta até 1000, né, Rose? Vamos contar. Mas não profetiza, não libera. A língua tem um poder. Há poder nas suas palavras. O que sai da sua boca há poder. Você pode estar liberando hoje, meu filho, você é uma bênção. Ou você pode estar liberando assim, filho, você dá trabalho. Você está declarando isso. Então há poder em cada palavra que sai da nossa boca. E ela me ligou, ela falou, olha, eu preciso falar com você. Eu não lembrava mais. E ela me chamou. E pediu perdão exatamente, Deus lembrou ela em sonho, exatamente o que ela tinha me dito. E foi liberado o perdão ali naquele lugar. Eu liberei sem lembrar. Ela que me fez lembrar da situação. Mas passado-se 2014, eu comecei a orar diferente. Deus já começou a fazer uma obra na minha vida. Porque até o desejo de orar vem dele. Tudo vem dele. Lembra que eu abri o culto porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? Tudo é por ele. E ele começou a fazer eu orar diferente assim. Pai, olha a minha oração. Eu não quero mais viver e nem contar as experiências de outras pessoas. Eu quero viver as minhas próprias experiências com o Senhor. Meu Deus, que forte essa oração. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Só que um dia, a minha família, nós estávamos do lado do meu esposo, nós estávamos reunidos em um rancho, final de ano, para passar o final de ano. Tinha uma tia lá, no meio de várias tias, são 11. No meio desses montes de tia, tinha uma lá que ela segurava um potinho nas mãos. Tá conseguindo ver um potinho que tem na minha mão? É bem pequeno.
Aqui dentro tem vários grãos de mostarda. Alguém não sabe o que é grão de mostarda? Ergue a mão assim. Não, nunca viu um grão de mostarda. Ergue a mão assim, sem vergonha. Depois pode pegar um grãozinho comigo no final do culto. A Bíblia vai falar assim em Mateus 17:20, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirei a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada lhe será impossível. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Pega um grãozinho de arroz, corta ele em 4, um pedacinho daquele é um grãozinho de mostarda. Eu olhei para esse potinho e disse assim: por acaso aí dentro é grão de mostarda? Ela disse: sim, Aninha. Eu falei: meu Deus, a palavra de Deus diz que se tiver fé do tamanho de você pode mover montanha. Imagine o que faz com isso aqui, lotado. Ela disse assim para mim: toma, Aninha, é seu. A hora que ela me deu esse potinho, era como se eu tivesse ganhado um carro. Pensa numa alegria que ficou no meu coração, que eu falei: meu Deus, quanto de fé tem aqui. Meu Deus, quanto de fé tem aqui. E aí Deus, o Espírito Santo, falou assim na hora para mim: pessoas normais precisam de um grãozinho desse para mover montanhas. Porém, você vai precisar de todo esse potinho para que você vai passar. Amós 3:7, o Senhor fala assim, ó: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Ele vai fazer, Ele dá um jeito de ir revelando as coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Olha que cuidado. E aí depois disso, fiquei com esse potinho carregando dentro da bolsa. Veio um profeta e disse assim para mim: Aninha, Deus manda te falar que você vai passar por um vento tão forte, mas Ele está com você. Há uma promessa para você nesta noite. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem falou que você está sozinha? Quem falou que você está sozinho? Você não está sozinho. Deus, Ele está com você, dirigindo a sua vida. Se vier o bem ou se vier o mal, Ele está com você. E aí começou uma ansiedade muito grande de eu procurar médicos. Eu já tinha minha filha, ela tinha 8 anos. Eu pensei: será que posso engravidar novamente? Vou fazer os exames de rotina. E fui numa médica em Lins, comecei a fazer todos os exames de rotina. Na verdade, eu fui no médico antes. Ele pediu todos os exames e a hora que saiu o resultado, ele falou: menina, você não precisa voltar aqui por um bom tempo, porque tudo seu é perfeito. É triglicérides de bebê, não sei o que de bebê, e foi falando aqueles nomes, tudo lindo. Aí virou para mim e falou assim: você é atleta? Eu disse: não, eu dou umas corridinhas aí, faço umas coisas, mas não sou atleta. Tudo seu é de atleta, não precisa voltar. Eu ainda continuei com aquela ansiedade de procurar médicos. E fui na ginecologista, e ela fez o exame, o Papa Nicolau, que todo mundo conhece. Ela falou: tá tudo ok, já pode engravidar, tudo bonito tá por aqui. Mas já que você está aqui, vamos fazer o autoexame na sua mama? Aí ela fez o autoexame na mama, na hora ela detectou um nódulo. O nódulo ele não tinha nem 1 centímetro, e ela detectou nas mãos. Ela disse: você percebeu algo aqui? Eu disse: não. Ela falou assim: tem caso de câncer na sua família? Eu falei: não, não tem. Ela falou: mas nós vamos suspender a gravidez e vamos investigar? Eu falei: vamos. Ela me mandou para um lugar, laboratório, chama mandou fazer uma core-biópsia, num lugar que chama Mama Imagem, lá em Rio Preto. E eu fui. Chegando lá, estava todo mundo vestido de rosa, a coisa mais linda. E eu lá para fazer o exame, comecei a tirar foto de tudo. E eu fazia selfie, eu com a roupa rosa, era a coisa mais linda, todo mundo de rosa. Mas aí voltou a vida normal. Rotina normal, não saiu o resultado do exame. Deu 30 dias, eu lembrei, eu falei: gente, eu fiz um exame. Deixa eu ligar para uma amiga, é a Tiane. Deixa eu ligar, porque ela trabalha no laboratório, vai que ela tem contato. Aí liguei para ela, falei assim: amiga, saiu o meu resultado? Lembra que eu fiz? Ela falou: peraí que eu vou ver para você e já te ligo aí. Ela me ligou, a hora que ela me ligou, eu falei: e aí, amiga, lutando? Ela falou assim: eu estou lutando, mas quem vai começar a lutar agora é você. Ela deu, na hora, ela já deu o diagnóstico, eu já entendi. Eu falei: epa. Ela falou assim: vem aqui no consultório, que eu vou falar com você e com o Fio, que ela chamava o Hauser de Fio. Nós fomos lá.
E ela antecipou de dar esse diagnóstico porque ela era muito próxima a mim, muito minha amiga. E ela falou do diagnóstico porque ela tinha contato no laboratório. Eu disse para ela: o que faz agora? O que faz? Ela falou assim: Aninha, tem que tratar. Mas ela chorava mais do que falava. Ela chorava muito. Aí o Hauser também sentou e começou a chorar porque ele tinha perdido o pai fazia 1 ano. E quando você recebe um diagnóstico de câncer, você começa a lembrar das pessoas que morreram com essa doença. E isso não é mais um diagnóstico de morte. A gente precisa entender que hoje tem cura o câncer. A gente precisa entender que há um Jesus que cura o câncer. Há um Jesus que está aqui nesta noite. Vocês vão testificar que há um Jesus que cura, que liberta, que sara. Nada pega o Senhor Jesus de surpresa. E ali, nós estávamos ali, e ela começou a chorar, e eu fui a pessoa que fiquei mais centrada. Fiquei centrada ali e falei: o que tem que fazer agora? Ela tem que tratar. Eu falei: então, pera, tem que tratar, mas o que tem que fazer? Ela: não sei. Eu falei: então, tá bom. É agora que eu vou colocar em prática tudo que um dia eu aprendi sentada nessa cadeira. Porque cada culto que você vem e a palavra é lançada para você, um dia você vai precisar colocar em prática essa palavra. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê. Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela penetra a alma, juntas e medula, ela é poderosa. Ela discerne as intenções dos corações. É a palavra de Deus, aquela que eu pedi para você erguer assim, ó, e abrir o mar para você passar. É a palavra de Deus. E eu disse assim: tá, então ninguém sabe o que fazer? Eu preciso de intercessores do meu lado, então. A Bíblia vai falar em Êxodo 17 que o povo de Deus que tinha saído ali para o deserto, eles tinham que passar por um povo, os amalequitas. E aquele povo era contra o povo de Josué, de Moisés, de Arão e de Ur. Só que Josué e Moisés, eles tinham que lutar contra aquele povo, porque tinha uma terra prometida que estava esperando. Sabe o que eu entendo nessa noite? Que muitas vezes você vai ter que lutar por algumas coisas, porque tem promessa para você viver. Às vezes vai ser difícil agora, mas lá na frente há uma promessa do Senhor para ser estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez você não entenda a guerra agora, mas precisa guerrear, porque nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui à toa, inerte a tudo que está acontecendo. Romanos vai falar: não se conforme, não vos conformei. E aí, não se conforme com a vida que você está vivendo. Não pode se conformar. E Êxodo 17 vai falar dessa luta. Que Josué, Moisés disse assim, ó: Josué, eu estou subindo com minha vara para o cume do monte, lá para cima, para o outeiro. Josué, você desce para o vale e vai lutar. Moisés subiu com a vara. E Moisés ergueu as mãos. Lembra que eu comecei o culto falando: erga suas mãos. Sabe por que ele ergueu a mão? Porque ele sabia que é de lá que vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele erguia as mãos. Sabe o que acontecia? Ele subiu para orar. Só que Josué precisou lutar. E quando ele erguia as mãos, Josué lá embaixo prevalecia. Porque ele entendeu que era de lá que vinha o socorro. Ele ficou com as mãos erguidas. Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por algumas provas nas nossas vidas, as mãos começam a baixar, começa a ficar pesada, não começa? Às vezes a situação é tão contrária que a mão começa a baixar. Mas Moisés, ele não subiu sozinho. Tinha Arão e Ur do lado dele. E eles subiram também. Eles perceberam que quando Moisés erguia as mãos, a batalha lá embaixo era vencida. Só que Moisés começou a baixar, começou a ficar pesada. Arão e Ur fez assim, ó: pega aí no braço direito, você pega no esquerdo. Agora ergue as mãos, nós vamos sustentar as mãos de Moisés para cima. Alguém está entendendo essa palavra?
Quando você estiver passando por dificuldade, por dia mau, não estiver conseguindo olhar para frente, nem olhar para cima, Deus vai colocar pessoas do seu lado para sustentar você em oração, queridos. Você não vai passar sozinho. E quando eu estava ali dentro daquela sala, eu lembrei exatamente disso. Eu falei, ei, agora eu preciso de Arão e Ur. Porque é o que eu vou passar. Eu comecei a ligar para todos os meus amigos e familiares. E eu falava assim, ei, você sabe orar? Eles falavam, Aninha, que isso? Eu falava, é porque eu vou entrar numa luta onde eu preciso de intercessores do meu lado. Eu preciso que alguém sustente as minhas mãos. Vai ter guerras que você vai entrar, você vai conseguir entrar e sair sozinho. Mas vai ter guerra que Deus vai mandar Arão e Ur para sustentar os seus braços. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está mandando Arão e Ur para sustentar você em oração. E aí Deus milagrosamente foi abrindo o caminho. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que eu liguei para esses amigos, esses familiares, deu 15 minutos. Eu sabia que eles iam bater na porta da minha casa. Deus me lembrou de uma blusa que eu tinha que escrito assim, ó, quem planta fé, colhe milagres. Ela estava lá embaixo da gaveta, mas o Espírito Santo me lembrou, pega aquela blusa e coloca. A hora que eles abriam a porta da minha casa, antes deles olharem para a minha feição, eles liam assim, ó, camiseta preta, escrita em branco, bem grifado, quem planta fé, colhe milagres. E é um período de plantação para a sua vida, é um período de plantação para a sua história. Se você está plantando fé, logo, logo você vai começar a colher milagres. Eu estou aqui para profetizar nesta noite, eu estou com a palavra nas mãos. Se plantou fé, vai colher milagres. Se não estiver plantando fé, muda a semente que está plantando. Tem semente aqui para você nesta noite. Tem fé para você aqui nesta noite. E sabe o que Deus fez? As pessoas foram em casa e começaram a ver aquilo. Algumas chegavam chorando, outros chegavam me abraçando, outros chegavam, não sabia nem o que falar, outros chegavam e lavavam a minha louça. Eu lembro até hoje, tinha uma louça lá. O Fernando, eu lembro que o Fernando chegou, o Fernando da Lida, Eliandra. Tipo, ele queria fazer alguma coisa. Sabe quando você quer fazer alguma coisa para ajudar? Meu Deus, o que eu posso fazer? Foi lá, lavou minha louça. Até hoje eu agradeço ele por ter lavado a louça. E aí eu precisava de uma vaga no SUS. Porque a médica me deu essa indicação. Falou assim, ó, o melhor lugar ainda assim para se tratar é o SUS. Vê se você consegue. E eu lembro que o Marco, ele falou assim, olha, eu tenho uma amiga que a mãe dela tratou em Jaú. Vem aqui, vamos tentar uma ligação lá. E eu falei, meu Deus, eu estou no convênio, agora não estou mais. O que eu faço? Fomos lá na sala. E o Marco começou a ligar lá e nada de conseguir. E o Hauser disse assim na hora, o que eu preciso vender para fazer esse tratamento? Se eu precisar vender tudo, eu vendo tudo. Mas eu preciso tratar. E o Marco na hora lembrou de um amigo que ele tinha em outra cidade que era médico. E na hora ele mandou um WhatsApp e disse assim, você conhece um oncologista em algum lugar? Ele falou, eu conheço sim, aonde você quer? Ele só baixou o telefone e disse, Aninha, aonde você quer? Eu falei, fala que eu quero em Barretos. Aí o amigo dele falou assim, peraí um pouquinho. Deu 5 minutos ao telefone do Marco tocando, porque hoje em dia é difícil quem recebe ligação, né? É tudo WhatsApp. Eu sou da era antiga, eu gosto de ligar. Mas agora ainda tem que perguntar se pode ligar, né, para a pessoa. E aí ele recebe uma ligação na hora. E o médico disse assim, olha, eu já falei com o médico lá do Hospital do Amor, lá em Barretos. E ele falou que vai atender ela. Em 4 dias ele atende ela. A fila é no mínimo de 3 meses quando chega lá com os documentos, com o diagnóstico. Tem uma fila de 3 meses para esperar. Mas fala para ela que em 4 dias eu atendo. Ali dentro daquela sala, todos nós começamos a chorar, porque nós já vimos a mão de Deus. Vai passar pelo dia mal, mas Deus está abrindo o caminho. Olha o que Ele faz. Coisa linda. Porque Ele tem algo para fazer lá na frente. E aí em 4 dias... chegamos no hospital, eu e o Hauser e a Michele. Chegamos lá no hospital, entramos num saguão que tinha mais ou menos 200 pessoas sentadas. Entrei numa fila, tinha 12 atendentes. Cheguei lá na minha vez e dei todos os meus documentos para a atendente.
Ela disse assim, cadê sua carteirinha de paciente? Eu disse, eu não sou paciente. Mas o médico, o Dr. Tony, falou que vai me atender. Ela disse assim, então senta ali no saguão que ele ainda não chegou. E quando eu sentei no saguão, a Michelle e o Hauser precisou ir para fora, porque estava muito lotado, e todos eram pacientes do hospital. Eu sentei ali, tinha mais ou menos 200 pessoas sentadas, e eu fiquei de olho na atendente, que eu pensei assim, ó, ela vai esquecer de mim, que eu não tenho carteirinha. E eu fiquei com o olhar nela, ela levantava para lá e para cá, e eu ficava com o olhar nela. Tinha um moço sentado do meu lado, esse moço não era crente. Ele pôs a mão assim na minha perna e disse assim, é sua primeira vez aqui no hospital? Eu disse sim. Ele disse assim, ó, calma que já vai te atender. Ele não sabia o que eu estava pensando. Aí ele disse assim, eu vou contar a minha história para você rapidamente. Eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eu tinha 3 meses de casado. Eu fui diagnosticado com câncer no testículos e me deu metástase. Sabe o que é metástase? Quando pega a corrente sanguínea e vai alastrando. Me deu metástase. E aí meus amigos falaram assim, ó, despede da sua mulher porque você não volta nunca mais. E os médicos falaram assim para mim, olha, você nunca terá filhos, porque deu câncer no seu testículos. Ele falou, só que eu estou aqui hoje só por rotina, tá? Porque eu fui curado. E a hora que ele falou foi curado, eu olhei para ele, porque eu não tinha olhado ainda para ele. Eu olhei para ele e ele disse assim, ó, e para você ter certeza que eu fui completamente curado, meu filho está nascendo hoje. Ah, não, merece um glória maior. Aleluia, merece até palmas para Jesus, né? Deus colocou uma pessoa do meu lado, ele não era cristão, mas Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. E sabia que Deus cura metástase? Deus cura o câncer. Não há nada impossível ao Senhor. A Bíblia vai falar, tem alguma coisa impossível para Deus? Ele mesmo responde, não tem. Nada é impossível para o seu Deus. Ele pode todas as coisas. E naquele exato momento que ele falou assim para mim, eu fui curado, meu filho está nascendo hoje, meu nome foi chamado. E meu nome foi chamado, a atendente disse assim para mim, olha, agora você é paciente desse hospital, tá? Tudo que precisar gastar com você, você não vai gastar R$1. Nós vamos gastar com você. E daqui a pouco, o médico me chamou, o Dr. Tony, que eu perguntei se eu podia falar o nome dele aonde eu vou, porque agora eu estou andando por aí, né, Jesus está levando. E eu perguntei, ele falou, lógico, minha linda, minha querida, ele chama de meu amor. A hora que eu cheguei, ele falou, oi, meu amor. Eu nunca tinha visto o Dr. Tony. Ele me abraçou e ficou abraçado comigo. E ele disse assim, ó, quem está aqui com você? Eu falei, está meu esposo e minha irmã. Chama eles. Aí chamamos e ele abraçado comigo. Aí ele falou assim, você conhece o Cirineu? Eu falei, não. Só falta o médico estar falando de Jesus agora. Eu falei, então, conheço um aí, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele falou, é esse mesmo. Você chegou aqui com um problema, ele não é meu, mas eu vou carregar ele até o fim, você vai sair daqui curada. Eu entendi que Deus estava colocando até mesmo o médico, usando até o médico para falar comigo. Porque ele tinha um propósito para fazer. E eu não conseguia nem abrir a boca, nem eu, nem o Hauser, nem a Michelle, porque ele conversava tão bem, era tão agradável, que eu falo que até hoje, eu não sei se ele é anjo ou se ele é homem. Às vezes eu quero pegar nele, quero abraçar para ver se, opa, será que é um anjo que está aqui? Porque ele é assim com todo mundo. E ele disse, ó, aconteceu algo de Deus aqui dentro dessa sala. Eu falei, ó, o médico falando de Deus de novo. Porque geralmente o médico, ele estuda tanto, ele sabe tanto, dificilmente ele te recebe com um abraço. Às vezes você vai lá rapidinho, ele fala, você está com problema no olho, ele fala, conjuntivite, pinga esse colírio. E você já sai. Mas esse não, ele deu toda a atenção e ele disse, aconteceu algo de Deus aqui dentro dessa sala. A minha fila de cirurgia é no mínimo 3 meses. Só que em 12 dias você vai estar fazendo a sua cirurgia. Glória a Deus. Mas agora, segura o glória aí, vai dar depois, ó. Aí ele disse assim, ó. Não pense que morreu alguém para você estar pegando o lugar, tá?
Uma pessoa ia fazer cirurgia, ela desistiu, ela está completamente curada. Ela ia fazer uma cirurgia de prótese, não vai fazer mais, sabe por quê? Porque ela me ligou hoje falando que ela está grávida. E ela está muito feliz. Sabe o que eu entendi? Que Deus deu um filho para alguém, porque sabia que eu ia precisar daquela vaga, naquele dia, naquele lugar. Agora pode glorificar! Aleluia, aleluia. Eu conto essa história todo dia glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque hoje eu conto as minhas próprias histórias com Deus. Ele tem uma história para você. Ei, final de semana ele levou a gente lá em Campo Grande para contar uma história. O que aconteceu, algo sobrenatural assim na igreja, ó. As pessoas chorando, sentindo a graça de Deus. Sabe quando você entende o propósito? Você fala, eu estou no caminho certo, é isso. Olha por que eu passei. Há um povo que precisa ouvir algo que tem para falar através da minha boca, da minha história. Olha o que Deus faz. Ele é lindo. E ele trouxe o prontuário, a caderneta dele, anotou meu nome lá. Aí precisamos ir para Barretos correndo, fazer todos os exames. Exames que era para fazer em 3 meses, eu precisei fazer em 2 dias. E aí eu entrava na sala para fazer o exame. Muitas meninas aqui estão entendendo tudo que eu estou falando, porque elas estão aqui hoje. Eu já vou finalizar, porque eu vou dar oportunidade para elas também. E eu entrava assim dentro das máquinas, e a hora que eu saía, às vezes era picada aqui nas costas. Segura, pulsona uma veia aqui, agora pulsiona a outra aqui. Aí picada aqui, picada. E a hora que eu saí, Deus me deu uma música assim, ó. Eu vou cantar. Assim, ó. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Coisa linda, meu Deus. Ele me deu essa música. Eu entrava e saía da picada. E essa música ficava eu e a Laine no corredor do hospital cantando. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua no controle de todas as coisas. Ei, ele não perde o controle. Ei, eu entendi isso. Aleluia, ele não perdeu o controle. Queridas, passei por tudo, tá? Vou finalizar porque eu preciso. Celinha já sobe aqui. Eliane já sobe aqui. Cida, não vai falar, mas já sobe aqui. Luana, sobe aqui. Quem mais? Sobe aqui agora, gente. Alessandra, sobe aqui. Pode subir. Quem mais? Quem mais? Ergue a mão assim, ó. Quem passou por um câncer aqui? Passou? Sobe aqui, minha linda. Fica aqui do meu lado. Passou por um câncer? Glória a Deus, sobe aqui. Você é testemunho vivo, Jesus. Coisa linda. Olha aí, eu nem conhecia ela. Já vou pegar o nome dela. Cada uma vai falar rapidamente o que passou, o que viveu. Eu passei por 16 sessões de quimioterapia. Passei por uma cirurgia, uma mastectomia total, que arranca o peito inteiro, tá? Para ser mais rasgada. Fiz o esvaziamento da axila, precisei aprender a erguer o braço de volta. Estou curada para a honra e glória de Jesus. Agora saio por aí para ministrar. Amanhã estarei ministrando 5:30 da manhã. Quem vai estar dormindo? Ei, eu vou estar na JBS ministrando, porque eu entendi o propósito. Na Nova Prom, no JBS outro dia. Eu não tenho mais dias esse mês na minha agenda, todos completos, todos os dias, para falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E agora elas vão contar rapidamente um pouquinho da história delas. Eu vou dar para as meninas que eu falei aqui. Vocês ouvem um pouquinho da história.
A Luana vai falar. A Luana é aqui da nossa igreja, coisa mais linda. Eu vou falar aqui do ladinho dela, que às vezes ela fica com vergonha. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então, a minha luta começou em 2014. A gente chora, né? E ia fazer 2 anos que eu estava casada. E nisso eu comecei a ficar muito doente. Eu sentia muitas coceiras no corpo. Passava em vários médicos, ninguém descobria que eu tinha. Aí, com o tempo, começou uma tosse muito forte. E eu tossia. E eu passei pelo médico, o médico falou que eu estava com pneumonia. Aí ele passou todo o tratamento, fiz o tratamento, mas a tosse voltava. Aí, com o tempo, de novo, fui nele, que não sarava. Aí ele falou assim, você está com uma infecção no pulmão. Passou o tratamento e nada de sarar, né? Aí eu fui de novo nele e falou assim, ó, você vai ficar internada para fazer esse tratamento de pneumonia. Aí eu fiquei 5 dias internada, fiquei bem naquele período, mas eu saí de casa, depois de 10 dias que eu saí do hospital, voltou tudo e mais forte. Nisso o médico teve uma viagem para fazer e eu estava muito fraca, ele só pegou, me deixou um atestado para mim e foi viajar, nem quis me ver. E nisso eu fui para o hospital, porque eu estava muito fraca, tossia até vomitar. E chegando lá, fazendo os exames, a médica viu que eu estava com batimento fraco, com muita falta de ar, e me mandou para outro médico. Passando com esse médico, ele pediu uma tomografia com urgência, e ele viu que tinha algo no meu tórax. Aí ele pediu para mim ir para um especialista, eu passando nele, ele falou assim que a gente tinha que operar para fazer uma biópsia. E aí eu operei e veio o resultado, a gente estava no hospital, estava eu e minha mãe e o Gilmar. E o médico falou para eles, né, que era linfoma de Hodgkin, eu estava com câncer. Pegou todos nós de surpresa, né, porque a gente não imaginava, né, ainda mais no tórax. E aí ele falou assim, vamos começar com urgência o tratamento, porque ele estava comprimindo o pulmão e o coração, então por isso que eles estavam fracos, porque já estava apertando. Aí Deus enviou também um médico para mim, que foi um anjo na minha vida, e pediu vários exames, e ao chegar o exame, ele falou que a gente tinha demorado demais com o diagnóstico e tinha dado metástase, que tinha ido para o pescoço, para o abdômen e para a garganta, tinha se espalhado. E que o câncer são 5 estágios. Eu já estava no 4º. E que ele ia fazer de tudo para mim vencer, né? Um caso só que ele tinha passado por linfoma de Hodgkin, tinha morrido. E eu era o 2º caso dele. Mas isso ele contou só pro meu esposo, para mim não. Graças a Deus, porque senão eu tinha me entregado, né? E nessa época eu estava afastada da igreja. Eu vinha até às vezes, mas eu não era a igreja. Eu não gostava de vir na igreja, eu vinha mais por obrigação. E foi quando eu recebi uma palavra do meu irmão, porque eu não queria vir para a igreja mesmo sabendo que eu estava doente, porque eu falava assim, eu não posso ser hipócrita de vir buscar Deus agora que eu preciso. Se quando eu estava boa, eu não vinha. Mas aí ela falou assim, é porque Deus quer ter um particular com você. E foi quando eu vivi a melhor experiência com Deus, Ele cuidando de todos os detalhes. E eu me entreguei para Ele. E graças a Deus, com 8 sessões de quimioterapia, só tinha uma cicatriz. E aí Ele falou assim, vamos continuar com o tratamento. E eu fiz, porque foram 16 sessões de quimio. Eu fiz e para a glória do Senhor Jesus, eu estava curada do linfoma de Hodgkin. Amém. Mas aí eu comecei a viver para Deus, fazer a obra. E em 2019, quando eu estava já recebendo a cura, porque a cura é 5 anos, né? Do linfoma de Hodgkin, saiu uma afta na minha língua. E aí nada de sarar também. Aí fiquei 2 meses tratando. E quando eu fui no médico, ele falou assim, ó, 2 meses, então vamos ter que fazer uma cirurgia de biópsia. E fiz. E, para minha surpresa, era um carcinoma espinocelular lingual,
com câncer de novo. E aí ele falou que eu tinha que fazer 3 sessões de químio e 33 de rádio. E dessa vez, na língua, ele tinha tirado tudo. Mas eu tinha que passar pelo tratamento, porque se ficou alguma coisa, alguma raiz da doença para matar. E aí o tratamento foi terrível. Foi pior do que da outra. Da outra, o diagnóstico era para morte. Mas foi fácil passar, lógico, tinha suas dores, né? Mas aí quando essa que já era para cura, eu estava vivendo para Deus, foi o pior. Eu fiquei depressiva, eu só chorava. Deus, eu tinha minha mãe e o Gilmar, meu esposo, que me sustentavam. Tinha a igreja, tinha a Aninha, a pastora Lu, o pastor, a mãe da pastora também, que vivia orando por mim. A igreja abraçou a minha causa, muitas irmãs aqui. E para a glória e honra do Senhor Jesus, eu estou curada. Passei, veio as lutas, mas Deus é bom e Ele opera milagre. Glória a Jesus, coisa linda. Agora, Celinha. Paz, irmãos. Eu acredito que todos vocês aqui sabem que eu também, como Aninha, passei pelo câncer de mama. A maioria deve saber, né? E também foi muito difícil. Toda a história é muito bem parecida com a da Aninha. E foi um instante assim em que eu me encontrava bem. E eu indo para o sítio ajudar o meu marido, acabei excedendo aquele dia lá, pegando muito peso. E quando foi no outro dia, eu notei que a minha mama estava um pouco inchada e febril. E minha filha chegou em casa e falou: mãe, isso não é normal, vamos procurar um médico. E eu de imediato falei: não vou, isso não é nada, amanhã eu já estou boa. Mas diante da insistência dela, eu acabei indo, procurei um médico e ele já de imediato pediu uma tomografia e já foi constatado que eu realmente estava com um câncer de mama. Então, o que nós queremos nesse culto rosa é testemunhar o milagre, o que Deus fez na nossa vida, e Ele continua fazendo milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que nós queremos, eu, Aninha, todas nós que aqui estamos, é que vocês se cuidem, que vocês se amem, que vocês venham todos os anos a fazer o exame, a mamografia, o autoexame, não deixe de se cuidarem. E graças a Deus que eu descobri esse câncer há tempo de ser tratado, mas ele já estava, irmãos, com 5 centímetros quando eu descobri. E logo de imediato, a minha mama começou a minar um sangue meio aquoso. Então, aí já estava bastante complicado o caso. Eu fui para Jaú, lá onde também Deus proveu toda a espécie de cuidado para a minha vida. Não foi fácil, uma luta muito difícil, mas nós estamos aqui viva para a honra e glória do Senhor, para testemunhar o que Deus fez na nossa vida, porque nós temos pessoas dentro da nossa casa que precisam ver de um milagre, temos o nosso vizinho, então nós temos que todo o tempo estar honrando, glorificando o nome do Senhor, testemunhando o que Ele fez em nossas vidas. E no Salmo 30, versículo 2, ali ele diz assim, que Senhor, eu clamei a Ti, e Tu me socorreste e me curaste. Então naquele momento de angústia eu clamei a Deus, e Ele me socorreu, e Ele me curou. E isso é o que Ele faz na vida de todos nós, não importa o que cada um de nós estamos passando. Nós passamos pelo câncer, mas pode ser que você tenha um problema que te faz sofrer tanto quanto o câncer que nós passamos. Então confie em Deus, que Ele tem para você um milagre também. E você vai poder subir aqui e testemunhar o que Deus fez na sua vida. Então, que nós venhamos todos os dias crer,
ter fé e tenha certeza que Deus faz o melhor por nossas vidas. E hoje eu estou curada, graças a Deus. E quando eu fiz a cirurgia, eu havia colocado o silicone em uma mama, porque eu não perdi a mama. Eles abriram a mama embaixo, limparam a mama e colocaram silicone. Só que eu fiquei com uma mama com silicone e a outra mama natural. E isso, para nós que somos mulheres, se coloque no meu lugar. Não é fácil, uma mama desproporcional. Mas eu continuei confiando em Deus. Eu sabia que o Deus que me curou, Ele tinha algo de melhor por mim. E no dia 20 de agosto agora desse ano, o SUS liberou 100% gratuito a minha mamoplastia. Hoje eu tenho as minhas 2 mamas iguais, elas estão, a simetria foi feita. Então eu posso dizer que o Senhor não faz a obra pela metade, Ele faz por completo, Ele cuida de nós. Isso não é vaidade, isso é mimo de Deus, o Deus que nos fez perfeito e quer nos ver bem e felizes. Então eu agradeço a Deus por tudo e obrigada por tudo, irmãos, pelas orações que vocês sempre fizeram por mim. Glória a Deus. Agora a Eliene vai falar. Graça e paz, igreja. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliene. Eu moro há poucos meses aqui na cidade de Lins. Anteriormente morava na cidade de Pongaí. Não tem como falar, né, do meu tratamento sem falar dos meus filhos. Eu até me emociono, porque eles foram uma luz para mim. E as meninas vão relatando tudo que elas passaram, e tudo vai, né, passa como um filme na cabeça da gente. Eu lembro que eu tenho gêmeos, e os gêmeos ainda pequenos, eles iam sozinhos para a igreja. E eles falavam assim: mãe, vamos para a igreja? E eu falava: a mãe está muito cansada, porque eu trabalhava muito, e meu marido trabalhava fora, e eu ficava sozinha, eu tinha que cuidar deles, eu tinha que cuidar da Alana, que é a minha outra filha. Fui mãe muito jovem. Hoje eu tenho 38 anos, diferente da Aninha, não vou esconder a idade, né, gente? E eu conheci a Jesus muito cedo. Eu sou de uma família extremamente católica, extremamente. E eu conheci a Jesus através de amigos. Eu fui morar em uma rua que só tinha crente. E eles me levaram a conhecer a Jesus. Só que em um determinado tempo, com muito trabalho, com 3 crianças, eu me afastei de Jesus. E em 2016, eu precisei passar pelo câncer. Eu sempre falo, foi preciso para que eu voltasse ao primeiro amor. E durante um pouco antes desse período, que eu não sabia que estava doente ainda, eu era manicure, eu trabalhava muito, e só ia crente fazer unha comigo. Só ia crente. E elas pregavam muito do amor de Deus. E eu sabia, eu entendia, porque eu conhecia um pouco da palavra. E o pastor começou a me visitar, a fazer visita, e ele começou a me ensinar que o meu marido era muito importante para mim. E eu falava: não, meus filhos são mais importantes. E com essa doença eu descobri também que o meu marido foi um anjo na minha vida. Ele cuidou de mim de uma forma muito especial. E em 2016, no banho, eu senti um caroço na mama e procurei o médico. E aí fui diagnosticada com CA. Fui para Jaú, comecei o tratamento lá. Eu fiz 8 sessões de quimioterapia. Não precisei fazer a radioterapia. Também fiz mastectomia. Depois de 1 ano eu fiz a reconstrução. Precisei usar o Portocat, porque as minhas veias secaram bastante. E dentre tantas vezes que eu estive no hospital de Jaú, uma das vezes que mais me tocou foi aonde estava do meu lado uma moça linda, muito jovem. E a gente trocando ideia, falando sobre a doença, ela perguntou o seguinte para o marido dela: ô bem, como que ela é?
E o marido dela falou assim para ela: ela é morena e tem o cabelo muito comprido. E eu olhei para ela e eu percebi que ela não enxergava. E eu falei: você não enxerga? Aí ela falou assim para mim: não, eu tive um problema muito sério no rim e eu perdi a minha visão. Mas eu já vi. Se você me der uma banana, eu vou saber que ela é amarela. Se você me der uma maçã, eu vou saber que ela é vermelha. Tem pessoas que nunca viram nada. E aquilo, eu voltei para casa, eu voltei outra pessoa, porque diferente da Ana, que recebeu a notícia e ela foi firme, eu passei 2 meses em estado vegetativo. Eu passei 2 meses com a cara no pó. Eu passei 2 meses chorando, eu passei 2 meses acamada, eu não tinha vontade de absolutamente nada. E lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico, né, o resultado da biópsia, eu vim com a minha cunhada, que ela é enfermeira, aqui em Lins mesmo, e no caminho voltando para casa, eu falava sozinha no meu coração comigo e Deus, eu falava: Senhor, mas eu não tenho ninguém nessa cidade, a minha mãe não mora nessa cidade, eu não tenho sequer uma irmã, como que eu vou fazer com 3 crianças? E quando eu cheguei em casa, as minhas clientes da igreja que eu congregava lá, que é a primeira igreja batista de Pongaí, estavam todas na minha casa. Elas falaram: estamos te esperando para a gente orar, porque essa batalha você já venceu. E essa doença, ela não é para a morte, ela é para a cura. Ela é para a cura. E no dia seguinte, eu falei assim para Alice, uma das minhas amigas, eu falei: Alice, chama o pastor aqui, que eu quero voltar para casa. E nesse dia, o pastor chegou em casa e eu falei assim: pastor, eu quero voltar para casa. Eu estou muito tempo longe de casa. Eu quero voltar para casa. E ali naquele momento, eu ajoelhei, o meu marido não era convertido e nós dois aceitamos a Jesus. Naquele dia na minha casa teve reconciliação, teve cura, teve libertação, porque eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu comecei a viver os propósitos que Jesus tinha para mim. Ali depois de alguns anos do tratamento, o pastor me colocou à frente do grupo de intercessão da igreja, onde eu trabalhei por muito tempo. Dei aula para criança, para adolescente, trabalhei em vários setores da igreja, onde Deus me usou grandemente. E eu acredito que tudo que eu passei teve e tem um propósito muito grande. E eu peço que vocês orem por mim, porque ao ouvir a Aninha falando, eu me vi nela. Porque hoje eu tenho vontade de vir à casa do Senhor apenas para sentar e ouvir a palavra, sendo que antes eu pregava a palavra. E eu peço que vocês orem pela minha vida. E eu sei que Jesus, ele é maravilhoso, não tem como falar de Jesus e não se emocionar e não lembrar que Ele é a primazia da nossa vida, que Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer. E eu não tenho dúvidas do amor que Jesus tem pela minha vida e pela vida da minha família, porque Ele tem nos sustentado de uma forma tão linda, tão linda, tão linda. E eu falo: Senhor, como eu sou fraca, como eu deixo me levar por pequenas coisas algumas vezes e acabo me distanciando um pouco de Deus. Mas eu falo como a Ana fala, eu falo que uma vez crente, sempre crente. E uma vez convertida, sempre convertida, porque aonde quer que eu vá, aonde eu tiver a oportunidade, eu falo do amor de Deus. Eu falo o que Jesus fez na minha vida. Eu falo: Jesus também pode fazer na sua vida. E eu estou aqui testemunhando esse milagre que Jesus fez na minha vida. E para glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Agora, a nossa última aqui da noite. Todas aqui, ó, elas estão aqui para testificar. Às vezes é difícil ouvir, né? Mas para testificar que Jesus, Ele é poderoso para fazer. Amém? Isso aqui são testemunhos para vocês olhar e falar: meu Deus, Jesus cura, Jesus liberta, Ele está na vida de todas. Paz a todas. Há 4 anos atrás eu tive o câncer de mama. Fui curada para a honra e glória do Senhor.
Mas depois de 4 anos, comecei a ter muita dor na coluna, dor nas pernas. E fui para o médico, fui diagnosticada novamente, só que agora com metástase óssea. Foi assim, foi o céu assim, se abriu, o chão caiu. Então, assim, eu sofri muito com o diagnóstico, sofri muito. No começo da doença, eu não andava. A minha vizinha está aqui de testemunha. Eu sentia tanta dor, irmãs, tanta dor, que a minha perna travou. A minha perna travava, então assim, eu não sentia. Só que em nenhum momento da minha vida, nenhum momento, até quando eu estava com dor, eu não reclamava. Eu não reclamava, eu orava, eu buscava a Deus, mesmo na minha pequena força. Mas eu buscava a Deus e falava que eu era privilegiada. Não por ter novamente a doença, não por ser diagnosticada novamente com a doença, mas Deus tem cuidado de mim em cada detalhe. Em cada detalhe, Deus tem cuidado de mim de uma maneira tão especial que eu não sei explicar. Eu oro hoje, acontece. Assim, é coisa sobrenatural que Deus tem feito na minha vida. A primeira quimioterapia, as enfermeiras ainda falaram: Alessandra, você vai ainda continuar tendo dores, muitas dores, porque é no osso. Irmãs, a primeira quimioterapia eu não sentia mais nada de dor. Nada, eu não estava sentindo mais nada de dor. E hoje, muitas pessoas me veem na rua, falam: Alessandra, não parece que você está passando pelo tratamento. Em nenhum momento, irmãs, em nenhum momento da minha vida, eu falei o porquê comigo de novo. Mas estou aqui firme e forte para a honra e glória do Senhor. E creio que Deus já me deu a cura. Glória a Deus. Já me deu a vitória. Aleluia. E eu agradeço a todos que oraram por mim. Glória a Deus. Pode descer, depois a gente vai. São guerreiras? Nós todas somos guerreiras. Isso, pode aplaudir. Glória a Jesus. Esses testemunhos aqui não é para entristecer, mas é para mostrar que Jesus, ele é poderoso e ele sustenta. Olha, tem pessoas que ainda estão passando e Jesus está ali sustentando. Olha como ele é poderoso. Aí faz uma oração, faz uma simples oração, daqui a pouco a oração é respondida de imediato e a gente tem só motivos para agradecer ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, sabe por quê? Porque agora eu vivo no meio delas. Elas fazem parte de mim. A Ana Clara até falou essa semana: mamãe, eu não consigo lidar com seu WhatsApp, não.